Seu irmão, ele chegou, né? Ele chegou, vai perder a vez. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos a Deus, porque grande és tu, Senhor, poderoso na batalha, Deus fiel. Pedimos nesta noite, continuando esse trabalho, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, toca nas faculdades de nossa mente, Senhor, desbloqueia a mente dos teus filhos, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, compreender o que fala a tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos orienta, Senhor, para que possamos, ó Deus amado, orientar os teus filhos dentro da tua direção. Se nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Tem alguns irmãos que queriam a apostila, no caso o livro, né? E eu pedi para confeccionar o livro, mas o rapaz não me entregou a tempo. Então nós vamos fazer o seguinte: os que não têm, eu creio que semana que vem eu já trago e entrego para vocês, amém? Nós vamos acompanhar aqui pelo telão, os irmãos vão sempre colocando ali, e nós vamos tentar aqui trazer o melhor daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus abençoe os pastores das congregações, pastor Zé Paulo ali do Marquês, Anela, está ali o pastor Rubens, Deus abençoe, pastor Rubens pastor ali do Jardim Real, também o pastor Luiz de Santa Branca, né? Deus abençoe e Deus continue abençoando vocês. Vocês lembram onde foi que nós paramos? Quem lembra? Na página 17, qual o tema? Eita, gente. Caráter do obreiro, exatamente. Caráter do obreiro, lição 4. Postura do obreiro foi falada já na aula passada, né? Vamos, antes de adentrar na apostila, ler o texto bíblico para os irmãos, que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 15. Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, irmãos, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Nós estamos observando o texto base que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 15, e a procura que a Bíblia nos traz aqui é a espécie de um trabalho de busca constante. Procura apresentar-te, ou seja, busca apresentar-te a Deus aprovado. Uma das coisas mais difíceis que existe para nós, tanto obreiros como cristãos, é permanecer aprovado, por 2 motivos. Primeiro, porque nós somos falhos demais. Qualquer coisinha nós perdemos, como diz por aí, saímos da graça. E nós não podemos sair da graça, mas infelizmente nós somos todos os dias levados a perder um pouco da direção, e é necessário
recalcular a rota todo dia para não perder essa direção. Segundo, é que Deus, o Espírito de Deus é muito sensível. Qualquer coisa que não está dentro dos padrões éticos, morais, bíblicos, chega a ferir a santidade de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, então ele se entristece conosco. E quando ele se entristece, automaticamente nós somos reprovados, porque entristecemos ao Espírito do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado para permanecermos nesse ponto ali, obreiro aprovado. E aí, se nós fizermos uma busca constante, nós vamos descobrir que nós somos, muitas das vezes, reprovados por egoísmo nosso. Às vezes nós colocamos o nosso sentimento e o egoísmo acima daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e agimos de forma egoísta e acabamos sendo reprovados. Somos reprovados quando nós deixamos de perdoar, quando guardamos sentimentos mesquinhos no nosso coração, e esses sentimentos, eles entristecem o Espírito Santo. Tem pessoas que você pede perdão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas ela continua insistindo naquele assunto para te machucar. E quando nós fazemos assim, irmãos, nós somos reprovados. É muito sério e ao mesmo tempo é muito frágil a vida espiritual. A nossa comunhão com Deus, ela tem uma fragilidade, é uma linha tênue. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos entristecer a Deus a qualquer momento, com atitudes, com palavras, com pensamentos, com obras, com gestos e olhares. Então nós temos que ser prudentes, temos que ser vigilantes, porque o mundo espiritual, ele é mais real do que esse microfone aqui que eu estou tocando nele. Do mesmo jeito que o Espírito do Senhor está conosco, nos revestindo para uma obra, Satanás, ele também está nos rodeando ao derredor de nós, procurando uma brecha para tentar nos envergonhar. Então, quando o autor começa com essa expressão, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Cada um de nós já tivemos um momento de olhar para uma ação nossa e ficar com vergonha, sim ou não? Tem horas que a gente olha assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Por que eu fiz isso, Jesus? Por que eu agi assim? Por que eu militei dessa forma? E aí a gente fica envergonhado. E nós temos que repreender esses sentimentos que nos levam a ficar envergonhados e corrigi-los durante a nossa caminhada. Corrigi-los como, pastor? Devemos nos policiar para que não venhamos mais cometer tal coisa. Tem coisas que eu me envergonho. Eu poderia ter agido de outra forma, eu poderia ter feito assim. Às vezes no desespero você acha que falando você resolve, e às vezes não resolve nada. Tem horas que você precisa só falar com Deus. Então, do que não tem do que se envergonhar. Então às vezes nós temos coisas que ninguém sabe, só nós e Deus, que nos envergonham muito. E aí nós temos que tirar a máscara perante o Senhor, tirar a capa, lançar-se aos pés do Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. E aí Deus vem e Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia e nos dá a chance de nós corrigirmos aquela situação que nos causou vergonha particular. O que é a vergonha? Não estou falando nem de vergonha pública, eu estou falando de vergonha particular. É aquela que ninguém sabe. As pessoas te olham, te veem, mas você sabe o que você fez. E para muitos eles nem perceberam, mas você que tem o Espírito Santo e é sensível, a consciência na hora já vai, o tribunal
Tribunal da Consciência chega para te apontar. Então, tem do que não tem do que se envergonhar. E aí ele vai, que maneje bem a palavra. Irmãos, isso aqui é muito sério. E eu olho aqui nessa quarta aula, que é o caráter do obreiro, e eu começo, antes de fazer a introdução sobre caráter, baseado e abalizado no versículo bíblico que lemos, é de que há muitos obreiros que não se interessam pela palavra, não se interessa em aprender a palavra. E o obreiro, ele precisa manusear, ou seja, usar bem a palavra, a espada do Senhor, para poder proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito, eu estou usando aqui o termo obreiro, mas eu acredito que todo crente deveria saber manusear a palavra de Deus, porque ela é a nossa maior opção de ataque, de defesa, e que nós podemos então enfrentar o mal com a palavra do Senhor. Então, o obreiro precisa manejar bem a palavra. Nós temos aqui um campo, e eu não estou criticando o campo que nós estamos, eu estou aqui há quase 3 anos, mas eu percebo uma deficiência enorme no nosso campo acerca do estudo da palavra de Deus. Nós não temos uma formação, uma base para uma formação teológica. Quando nós vamos consagrar obreiros, que eles pedem ali os requisitos teológicos, como diploma e tal coisa assim, a maioria não tem. Então, se nós não temos essa base aqui, nós temos que se interessar para buscar isso para a nossa vida. Amém? Nós não temos, mas nós precisamos. Pastor, e onde encontrar isso? Essa semana, uns 2, 3 irmãos, pastor, me dá informação sobre o seminário e tal. O que é que o senhor acha? Eu falei, tenha paciência que nós estamos trabalhando e estudando para próximo mês já em diante a gente implantar aqui um seminário de cunho teológico reconhecido pela CGADD, que vai ser aceito desde o cooperador, o diácono até o pastor. Então nós precisamos ter essa base. Amém? Pastor, mas por que eu tenho que ter base na palavra? É obrigado a fazer teologia? A palavra teologia tornou-se um tabu para muitas pessoas, ainda mais para aquelas de antigamente, que não sei se vocês pegaram esse tempo, mas fazer teologia antigamente era pecado. Tinha gente que foi excluído porque foram fazer teologia. E teologia é estudo da palavra, é aprender sobre Deus. Então o obreiro precisa manusear bem a palavra da verdade. 2 coisas que ele precisa: da palavra, que é o conhecimento, e da graça de Deus. Imagina um obreiro. Não é bom você chegar aqui e ouvir um pregador que conhece muito a Bíblia e é cheio do Espírito Santo? Mas não é difícil chegar um obreiro aqui e ele às vezes é até cheio do conhecimento, mas é seco de Deus, e ele fala palavras bonitas no grego, no hebraico, no aramaico, mas não tem unção, parece uma lata vazia batendo. E às vezes vem aquele, irmãos, que tem muita unção, mas se perde na hora das palavras. Aí quando você ouve um que tem unção e que tem palavra, não dá vontade nem de ir para casa, a vontade é de ficar ouvindo. Então o obreiro precisa disso para quê, pastor? Para quando você se comunicar com o pecador, você prender a atenção dele e persuadi-lo a aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quando o obreiro manuseia bem a palavra, ele ganha almas, ele ensina os que estão perto dele e ele edifica a sua vida através da palavra. Então, a necessidade de se aprender a palavra, manusear bem a palavra, é para esses 3 requisitos. Primeiro, para que você pregue o Evangelho do Reino de Deus com ousadia e venha persuadir as almas para Cristo. Segundo, é para que você venha ensinar, discipular os que chegam até você novos na fé e você dirigi-los no caminho do Senhor. E terceiro, edificar a você próprio dentro dos conhecimentos de Deus, para que você não se perca e entre caminhos de heresias terríveis,
assim ferir a santidade do Senhor. Então o obreiro precisa manusear bem a palavra da verdade. Aqui na lição, nós vamos falar sobre o caráter do obreiro. E eu fiz uma anotação aqui, o que é caráter? Caráter, ele é um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Então, alguns dizem que o caráter vem de berço, mas se você entender que Deus forma caráter, você vai compreender que Deus pega um homem sem escrúpulos, sem moral, sem ética, sem caráter, e esse homem, encontrando-se com Deus, ele tem uma reconstrução do seu caráter pela palavra do Senhor. Então ele tem caráter, e o caráter que vai agir na vida dele vai levar ele a viver uma vida moral dentro da firmeza e da sua coerência com as suas atitudes. Tem gente que não mostra atitudes de um homem de caráter, de uma pessoa de caráter, em coisas pequenas. Então o que nós precisamos aprender aqui é que o obreiro, ele precisa ter uma vida pautada dentro dessas condições do caráter. Isso é caráter. O obreiro, ele tem que ter vontade, ele tem que ter desejo pelas coisas do Senhor. O dicionário português fala sobre a palavra obreiro, que significa aquele que trabalha, ou o operário, o trabalhador, aquele que se esforça para construir algo. Vai mostrar aqui que o obreiro é aquele que presta um serviço a uma instituição, a um departamento, a uma empresa, fazendo uma obra. Então, junta essas duas coisas, obreiro e caráter. Um obreiro que presta serviço para o Senhor, ele precisa ter uma vida moralmente falando limpa diante da sociedade. E o diabo faz de tudo para eu ficar envergonhado, para você ficar envergonhado, para nós ficarmos envergonhados, para quando você for lá pregar a palavra, alguém olhar para a palavra que você prega e olhar para o seu caráter, o que ela fala? Não, ele não pode pregar porque ele fez isso, isso e isso. Eles querem apontar o teu caráter. Então, quando o diabo, ele não tem nada para te destruir, ele vai tentar manchar o seu caráter, ele vai tentar desequilibrar a sua moral, ele vai tentar enfraquecer a aceitação da sua pessoa com aqueles que estão ouvindo a palavra por causa das atitudes que você comete ao longo do dia, ao longo do seu ministério. Então, nós vamos observar aqui que o obreiro do Senhor, ele precisa do envolvimento na obra de Deus, para que ele venha a ser moldado, transformado, lapidado, para que ele venha a ser trabalhado por Deus, para que ele venha a se tornar um obreiro que pregue a palavra com ousadia e não tenha do que se envergonhar, porque ele já sabe manusear bem a palavra do Senhor. Se você observar, tem muita gente que prega, mas não consegue viver o que prega. Se ele sobe aqui no microfone, ele pega, ele é o cara, ele é a mulher de Deus. Todo mundo que está embaixo aí é pecador, mas ele aqui é o santão de Jeová. Então ele sobe aqui como santão de Jeová, ela sobe aqui como a santona de Jeová, e ele começa e bate, e corrige, e revela, e faz tudo o que tem que fazer, mas quando ele desce, as atitudes dele no dia a dia derruba tudo aquilo que ele pregou aqui em cima, derruba tudo aquilo que ela pregou aqui em cima, ou que pregou em um outro qualquer lugar. Então, irmãos, vamos ficar ligados com isso, vamos ficar atentos a isso. Não se impressione com palavras bonitas,
nem com pessoas eloquentes. Deus está falando de homens de caráter. E homens de caráter, pastor, falham, erram, falha e erram. Mas o homem que tem caráter, quando ele falha, ele luta para corrigir as suas falhas. Ele erra, mas ele luta para corrigir os seus erros. O homem sem caráter, ele não está nem aí para ninguém. Ele continua vivendo a mesma vida e não conserta ela nunca. Que nós venhamos ser um obreiro valoroso. Amém? Que nós venhamos ser um obreiro de caráter, para que Deus venha nos abençoar. E o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas, para que assim o Senhor venha nos abençoar dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Na introdução ainda fala sobre um caráter que é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O que é que define você? É porque você prega bem? É porque você faz descer fogo do céu? O que define você é o testemunho de vida que você dá com as pessoas que você convive com elas. As pessoas precisam olhar em mim, olhar em você, olhar em vocês e dizer assim: quando eu for, eu quero ser igual a eles. Eu quero ser crente daquele jeito. Claro que tem pessoas endemoniadas que não vai gostar de você, porque o Espírito que está dentro não vai. Mas lá no fundo ele sabe: aquele ali é um servo de Deus. Então, quando eu olho para isso, eu entendo o seguinte: que a índole de uma pessoa que tem caráter, ela é baseada em alguns parâmetros. E um maior, um principal, ele só vem através dos frutos, ou do fruto do Espírito de Deus. É a lição que nós estamos fazendo aqui na sexta-feira. Os frutos do Espírito Santo, eles devem ser encontrados na vida do obreiro. Foi o que eu falei aqui semana passada, no culto de ensino, como os irmãos do setor não estão aqui conosco, nós falamos sobre isso. A árvore, ela é conhecida, não é pelas folhas que ela tem, ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Jesus chegou numa figueira certa vez com fome, e ele foi lá buscar frutos, chegou lá, só encontrou folhas. E o que foi que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira, porque não tinha frutos para ele comer. Tem pessoas, irmãos, que são bonitas, cheias de folhas, dá até sombra, faz até sombra para alguém deitar embaixo, mas não tem frutos. E a árvore que não der fruto, Jesus disse: essa será arrancada, jogada fora, em outras traduções, queimada no fogo. E aí ele fala sobre os frutos do Espírito Santo que devem ser encontrados na vida de um obreiro, para que ele seja aprovado. O obreiro que não tem frutos, ele não pode ser aprovado. Tem uns obreiros, irmãos, que são bravos. Eu dirigi algumas igrejas já na minha vida. E eu dirigi uma igreja que tinha um obreiro que ele era bravo, e um dia eu fui dar um abraço nele, eu senti que ele estava armado, sentado no púlpito com uma pistola nas mãos, na cintura. E aí eu chamei ele para conversar, ele: pastor, porque eu tenho muito inimigo, eu era policial e eu ando armado. Eu falei: pois a partir de hoje, se o senhor subir naquele altar armado, quem vai descer o senhor sou eu, com arma e tudo. O senhor é policial e é bravo lá fora. Aqui o senhor é crente, servo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você imaginou se o senhor se sente afrontado com alguém aqui, ou alguém te afronta e você pega a arma e dá um tiro? Que escândalo não vai dar dentro da comunidade evangélica? E ele ficou uns dias com raiva de mim, mas ele não subiu mais no púlpito, não sentou mais no altar. E aí eu descobri que ele estava observando as minhas pregações um dia, e eu estava pregando sobre as raposinhas. E eu olhei para trás, eu falei: não é fulano, tem crente que é igual uma raposinha. Para quê, irmão? O culto terminou, antes de eu saber que ele andava armado, ele olhou para mim e foi embora. Depois a esposa comentou que ele saiu de lá querendo me esganar.
Sabe o que ele fez? Foi na justiça e me processou, dizendo que eu tinha chamado ele de raposinho. Eu corri o risco de me matar em cima de tudo. Deus que estava me guardando ali naquele lugar. Mas o processo dele não deu em nada, porque o juiz dos juízes entrou em ação. E lá no dia ele passou uma vergonha. O juiz disse: o senhor é crente? E o senhor se sentiu ofendido porque a palavra confrontou o senhor? O seu pastor está certíssimo de pregar a palavra. E a sua atitude de vir aqui, ele não está muito errado, não. O senhor tem essas características. E ele saiu fora e o negócio ficou estreito. Eu corri o risco. Obreiro sem fruto. Obreiro que está aqui em cima sem ter passado pelo processo da transformação. Obreiro que às vezes está dentro da casa do Senhor e agride a mulher dentro de casa. Obreiro que às vezes está na casa do Senhor e vive uma vida de prostituição escondida que ninguém sabe. Obreiros que está dentro da casa do Senhor e participa até da ceia do Senhor e vive uma vida desregrada na presença de Deus. O obreiro precisa ter uma vida alinhada com Deus. Em segundo lugar, eu observo aqui que os frutos do Espírito devem ser encontrados na vida de um obreiro para que ele seja aprovado. A ausência de qualquer fruto, de qualquer um destes frutos, poderá implicar em sua qualificação. O obreiro, portanto, deve buscar a Deus. E eu fiz aqui uma anotação falando sobre os frutos do Espírito. E na minha anotação aqui, eu entendo que, em contraste com as obras da carne, não estou falando de obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto, que é aquele que Deus exige. E o fruto do Espírito começa com uma lista. O que encabeça o primeiro é caridade, que é a palavra amor. E se eu olhar para a palavra caridade, que é a palavra amor, eu vou entender que ainda que eu falasse, disse Paulo, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada serve. Então tem obreiros que não têm amor nem por ele mesmo, não tem amor pela família, não tem amor pelos irmãos novos que estão na igreja. Então o obreiro precisa ter frutos do Espírito, e um deles é o amor. E esse amor precisa estar intrínseco dentro da vida dele, para que ele venha ser respaldado por isso que Deus está exigindo dele. Então, se você tem caráter, se você tem o Espírito Santo, e você tem o fruto do Espírito Santo, você tem caridade. Eu não vou falar de todos aqui, porque eu estou ensinando na sexta. Você tem gozo, você tem paz. Já viu um obreiro sem paz? Eu já vi muitos obreiros sem paz. Obreiro que não consegue ter paz. Obreiro que senta aqui, ó, um do lado do outro. Não estou dizendo que é você não, viu? Mas corre isso que está por aqui também, não sei. Se tiver, toma. Então, senta aqui em cima, mas não consegue abraçar o outro, não consegue se confraternizar, não consegue, um apertando a mão do outro, quando o outro vai embora. Se soubesse quem é aquilo ali. Já viu um personagem chamado Coxinha, que tem lá no Ceará? O cara abraça ele, isso é um caminhão carregado de lamparina. Quando o cara vira as costas, ele fala: isso é um troço, não vale nada. Então tem um obreiro que está assim, irmão. Abraça o outro na frente, abraça na multidão, mas por trás. Esse amor não exala o perfume da rosa de Saron. Nós precisamos ter paz. Amém, irmão? Amém? A Bíblia diz: se possível, tenha paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para ser santo, porque tem gente que é santo demais, mas não consegue ter paz, não tem isso. Você consegue explicar a pessoa que é muito santo? Ele é santo, 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 só falta a asa para ele voar, mas ele não tem paz. E a Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá. Então, se você não tem esses dois requisitos, obreiro sem paz
ele não vai ter santificação. Como que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando ela está pregando? Não. É quando ela está fora desse altar aqui. É na conversa, é na hora da atitude, é nas horas que você observa aí o comportamento dele, aí você sabe quem é o obreiro. Um dia eu estava indo conversar com um irmão, e o irmão falou para mim: pastor, hoje eu não posso mais conversar com o senhor. Eu falei: por quê, mano? Porque ontem eu dei uma brigada com o irmão da igreja, eu quebrei um vaso na cabeça do presbítero, ele está internado. Misericórdia, lá de Pernambuco, Pernambucano foi bem bravo, né? E aí eu chamei ele, conversei com ele, demorei um ano tratando desse rapaz, e Deus fez uma obra na vida dele. Porque tem gente que não consegue ter paz, tem gente brava. E aí diz: paz, longanimidade, que é perseverança, paciência, né? Ser tardio a irar-se. Tem gente que fica irado por qualquer coisa, falta de ilusão, irmão. Irmão, tem gente que fica nervoso por qualquer coisa, é falta da presença de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela demora a se irritar, né? Porque ela tem uma paz tão profunda que ninguém consegue atingir ela tão facilmente, porque ela está revestida do Espírito Santo de Deus. Mas tem gente que é uma bênção. Antes de ontem, eu dei a carona a um casal de pastores que me pediu uma ajuda, não é daqui não, tá? E no caminho ele disse: pastor, o senhor ora pela minha família, ora pela minha nora. Eu falei: por quê? Sua nora é aquela varoa que canta abençoada? É, pastor, mas quando chega em casa xinga palavrão. O meu filho chega do trabalho, ela bota ele para passar roupa, fazer comida, e qualquer coisa ela dá uns gritos nele. Meu filho não está mais aguentando, pastor, o que é que eu faço? Eu falei: leva o pastor, chama o pastor e faz um gabinete com ela. Mas ninguém faz mais gabinete lá, pastor. Eu falei: mas tem que fazer. Crente tem que ser tratado. Crente cheio do Espírito Santo não fica se irando por qualquer coisa. Crente cheio do Espírito Santo está na Bíblia: irai-vos, e não, eu vou me irar, mas eu não vou abrir minha boca para não pecar. Então irar não é pecado. Pecado é quando você solta a ira, é quando você põe em prática. Veio até aqui para me falar, pastor. Você falou? Não, então glória a Deus, não pecou. Só veio até aqui, daqui e foi embora. Mas tem gente irada, brigona, tem gente que se ira por tudo, não concorda com nada, vive de cara feia, parece delegado de Polícia Federal, né, irmão? Quando gosta de uma coisa, é de cara feia. Meu irmão, vai orar. Tu está precisando de orar. Quem ora, quem tem vida com Deus, não perde a paz facilmente, não se ira facilmente, não vive desgostoso facilmente. Quem é cheio do Espírito Santo, ele grita bem alto: eu sou alegre, porque a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria não vem de pessoas, a minha alegria não vem de dinheiro, a minha alegria não vem de uma vida melhor. A minha alegria vem da presença do Deus Todo-Poderoso. Quem é cheio de Deus vive alegre. Então o obreiro, ele precisa dos frutos do Espírito, e os frutos do Espírito devem ser encontrados na vida de um obreiro para que ele seja aprovado. A ausência de qualquer um desses aqui que eu falei: paz, gozo, longanimidade, bondade. Tem obreiro bom, viu? Tem obreiro que você pode ligar para ele de madrugada. Eu não ligo para ninguém de madrugada, mas tem obreiro que, se você ligar para ele de madrugada, ele está disposto a te socorrer. Ele é um obreiro bom, ele tem amor pela obra de Deus, ele está pronto para servir a obra do Senhor. E aqui é um fruto do Espírito, a bondade é um fruto do Espírito. Agora, tem obreiro ruim, tem crente ruim também. Eu costumo dizer que não existe culto ruim, existe crente ruim. Por que não existe culto ruim? Porque o culto é para Deus, e só Deus pode avaliar o culto. Então nenhum de nós pode chegar aqui e dizer: o culto hoje não foi bom. O culto não foi para você. Quem recebeu o culto está lá em cima.
E ele é que tem poder de dizer se o culto foi bom ou se o culto foi ruim. Então é Deus. Então precisamos ser obreiros e líderes de coração bom, dignidade, não querer magoar ninguém, nem me provocar dor. Tem pessoas, irmãos, que elas, quando chega a oportunidade de magoar alguém, ela não perde a oportunidade, ela passa por cima, tritura mesmo, tá nem aí. Meu negócio é com Deus. Deus satisfação a pastor, Deus satisfação a ninguém, coitado. Está precisando se converter. E agora nós tivemos hoje uma reunião lá na sede, e o pastor conversou com nós vamos fazer uma avaliação, né, dos obreiros que não querem mais ir aos compromissos da obra. Vamos ser tudo desconsagrado. Irmão, o negócio vai estreitar. Cada obreiro chamado para a obra, mas ele nunca pode cooperar com nada. Então para que consagrou esse nome? Tira ele lá do patamar que ele estava, tira o título, que é um título, né? Não é uma consagração, é um título, e bota ele sentado, né? Fica ali sentado, irmão. Você não quer fazer nada, senta lá. Aqui é para quem quer trabalhar. Amém? Para ter título de obreiro, tem que querer trabalhar e fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Se não quer trabalhar, tem um monte querendo. Aí você fica aí, porque eu sou presbítero, já tenho 100 anos. Meu Deus do céu, não tem INSS para presbítero não, irmão. Amém? O crente dá fruta até na sua velhice. Ele pode estar com 100 anos, mas ele está alegre. Nós vamos seguir a ser ali o pastor Zé de Freitas, eu, o pastor Antônio e o Leandro, e o pastor falando de mistério, a esposa falando de mistério, desceu uma glória, nós estamos lá tudo renovado, né? Velhos, mas mesmo na velhice vai dar fruto. Então seja um obreiro bom, seja um obreiro ruim não, viu? Seja bom, ajude o seu pastor na sua congregação, ajude o irmão que Deus colocou você para ajudar ele, Deus vai te abençoar. E aí ele segue sobre mansidão. Isso aqui, irmão, é uma palavra que machuca muita gente. Eu já vi um obreiro bravo aqui nesse culto um dia. Aí eu já desci, nem conversei com ele, eu falei, vamos cortar ele. Botei ele na minha lista negra, como diz o povo lá fora. Vou conversar 3 vezes com ele, se ele não se ajeitar, eu corto ele. Aí teve um outro amigo, irmão aqui, que eu não vou apontar. Não, pastor, tem que ter amor com ele. Aí um dia desse, esse mesmo obreiro pegou ele também. Aí eu falei, tá vendo aí? Tem gente ruim, irmão, não tem mansidão. Aqui não é lugar de cavalo, aqui é lugar de gente convertida. Aqui não é lugar de carnal, aqui é lugar de gente cheia do Espírito Santo. Aqui não é lugar para quem está vivendo uma vida, aqui é lugar para nós servirmos a igreja. O obreiro é servo do Senhor para servir a igreja. Aqui não tem cadeira cativa. Aqui não tem lugar marcado, aquele é lugar sentar aqui, arruma briga. Não existe isso, irmão. Isso é coisa de gente carnal. Aqui é lugar, não chegou, não tem lugar, eu vou sentar do outro lado, mas eu quero adorar a Deus. E eu vou glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Amém. Pergunta o seu irmão, você é manso? Lá no Nordeste a gente amansa boi bravo no seco. O bicho anda 3 meses, mas ele fica mansinho. Meu pai tinha um tal de garrote que ninguém chegava perto dele. E um cavalo, irmão, que ninguém montava nele. Eu levei umas 10 quedas. Mas eu conseguia amansar o bicho. E o bicho ficou manso. Depois toda criança subia nele. Botava um seco no cavalo. Você sabe o que é isso? Um pedaço de madeira que pesa 50, 100 quilos. Amarra aqui no pescoço dele e faz ele sair rodando e puxando. Ele vai amansando. Quando ele cansa, aí ele amansa, aí você solta. Aí vai dar mais 10 voltas, ele amansa, você solta. Daqui um dia ele quer mais um. Pode subir se precisar de uma paciência. Jesus coloca em você também, viu? Fica ligado aí. Temperança, o obreiro precisa ter temperança. Obreiros precisam ter temperança. Amém? Controle. Domínio. Tem gente que não tem controle. Tem gente que não tem domínio. Às vezes nós somos tentados a perder o controle. E é necessário Deus nos dar uma chacoalhada para a gente
ficar ligado na terra e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então, quais são os frutos que devem ser manifestos, encontrados na vida de um obreiro aprovado? Nós vamos encontrar na lista apresentada pelo apóstolo Paulo, que é essa que eu dei aqui, esses frutos que devem ser encontrados não apenas na vida dos obreiros, mas de todos os membros do corpo de Cristo. Isso aqui não é só para o obreiro, isso aqui é para todos que trabalham, que militam na obra do Deus Todo-Poderoso. E Deus faz a obra, porque Ele é fiel. São eles o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ninguém pode vencer quem tem esses frutos. Amém? Como deve ser o obreiro? O obreiro deve ser sóbrio, moderado, pacificador. Tem obreiro que não é pacificador. O negócio está pegando fogo e ele entra no fogo também para botar mais fogo ainda. Mas o obreiro pacificador, lembro que nós somos da posse o pastor Luiz, ali de Santa Branca, e nós encontramos uma resistência, né, pastor? De alguns irmãos que nos barraram ali na porta, e teve um que veio assim na minha direção, e ele veio, quando ele chegou, ele baixou a cabeça. Por que o senhor está fazendo isso? Eu quis explicar para ele. A minha esposa chegou para ele e falou: ô meu irmão, a paz do Senhor. Ele falou: não dou paz a quem não tem paz. E a Patrícia olhou assim, ela deu uma risada verdadeiramente. Eu não posso dar paz a quem não tem paz, mas eu fico com a paz que eu te dei. Passou 2 meses, eu vim aqui para a igreja. Esse dia eu cheguei mais cedo, era 6h50. Eu estava chegando na porta e um rapaz ali em frente. Quando eu desço do carro, eu desesperado: pelo amor de Deus, preciso falar com sua esposa e com o senhor. Falei: quem é você? Eu sou daquele dia lá, de Santa Branca. Eu falei: calma o seu coração, fique nervoso não. Eu vou abrir o gabinete, vamos lá conversar comigo. Trouxe ele aqui, dei uma água gelada para ele, ele bebeu água. Eu falei: agora o senhor pode falar. Eu não sabia quem era, mas eu dei uma desentendida. E ele: não, pastor, porque eu feri vocês, e já tem noites que eu não durmo, porque o Senhor tem me incomodado por eu ter falado daquela forma com vocês, e eu vim aqui pedir perdão para vocês. Eu falei: amém. Perdoamos ele não ficou conosco, mas teve coragem de vir aqui pedir perdão. Com certeza Deus vai abençoar a vida dele, né? Então, meus irmãos, nós precisamos ser pacificador, e ali naquele dia ele poderia, com o espírito que veio aqui pedir perdão, estar com esse mesmo espírito ali, que ele ia pacificar aquele povo, e as coisas não iam sair do jeito que saiu, mas no final deu tudo certo. Então o obreiro precisa ser pacificador, contido nas palavras. Obreiro não pode ser falastrão, líder não pode falar muito. Tem coisas que você não deve contar, comunicar e falar para qualquer pessoa. É segredo, é coisa sua e de Deus. Nem todos os planos você pode sair falando. Tem planos que você não pode contar para ninguém. Primeiro deixa acontecer, porque você corre o risco de contar, não dá certo e você passar vergonha. Então, seja contido nas palavras, não seja daqueles que falam muito. Tem obreiro que fala muito. Tem gente que vem aqui, irmãos, dá uma oportunidade para ele dar uma saudação, um beijinho na flor, ele engole a flor, come a flor toda, e fala, e quando você vai olhar, o que vai pegar agora? O cara já tomou meia hora falando. Então o obreiro precisa saber falar, precisa ser boca quieta. O obreiro não pode ser fofoqueiro. Tem isso na igreja? Até tomar uma água aí. Tem isso na igreja? Zé Paulo, você está muito sério hoje. Tem isso na igreja, Zé Paulo? Tem mesmo. Os irmãos acham que tem fofoqueiro na igreja? Eu acho que não. Obreiro não, né? Obreiro vai ser fofoqueiro. Não pode. Eu creio que aqui em Cidade de Salvador não tem não. Então, o que acontece é o seguinte: líderes, obreiro, quando ouvir uma conversa, quando ouvir um assunto
Não sai falando. Vai orar para Deus dar vitória e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Por causa de uma conversa, irmãos, até morte dá. Temos que ter muito cuidado com conversa. Porque eu ouvi falar. Então, se você ouviu falar, você não tem certeza, se cale. E ainda que tenha certeza, fique vigilante, para que você não caia na armadilha. Amém? Seja um obreiro sóbrio. Sóbrio é aquele que está em perfeita condição emocional, né? Não está agorosado, está sóbrio, entendedor de tudo, cônscio de tudo, está equilibrado. Seja sóbrio, seja moderado, pacificador, contido nas palavras, desprendido de bens materiais. Essa geração de obreiros, que eu estou falando para líderes e obreiros, estão caindo nessa armadilha de ficar preso aos bens materiais. Eu particularmente acho um absurdo o camarada sair de uma cidade para outra para anunciar o Evangelho e só vai se depositar 5.000 na conta dele. Eu não acredito que esse personagem vai entrar no reino de Deus, porque ele está cobrando o que foi dado de graça. Ele está exigindo um preço para pagar uma coisa que já foi paga lá na cruz do Calvário. Eu concordo sim em se esforçar e dar uma ajuda, seja lá, eu posso dar tanto, então a igreja vai trabalhar, vai te ajudar. Agora eu só vou se me der tanto e tem que mandar um sinal de tanto. Está ficando difícil o negócio. Isso aí não é obra, é profissão, é profissional do público. Pode observar que esses camaradas que fazem isso, ele prega a mesma mensagem em quase todo lugar. Mesma coisa, sai daqui para ouvir ele no outro dia. O cara pregou, você não conhecia, mas trouxe uma mensagem, eu vou lá ouvir ele. A mesma coisa que falou com ele. Profissional. Então, o obreiro não deve ser preso aos bens materiais. Não que você não vai trabalhar para ter uma vida honesta, porque tem um ditado por aí que diz que dinheiro não traz felicidade. E pobreza traz? E ficar duro traz felicidade também. Então a gente trabalha para ganhar dinheiro, para ter um conforto. O dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar um bocado de coisa. Então, quando o obreiro tem uma vida boa, equilibrada, ele vai ficando abençoado, ele vai viver uma vida em paz. A maioria dos divórcios, dos relacionamentos quebrados, é por causa da vida financeira. O dinheiro fala muito na vida das pessoas, porque as pessoas dependem do dinheiro. Então, não é pecado você trabalhar para ter um bem material, para ter um carro bom, para ter uma casa boa, mas o obreiro não pode ser preso a ponto de largar tudo para ganhar dinheiro. Ele precisa ter equilíbrio e Deus vai abençoar a vida dele, amém? Deus vai suprir a vida dele. A porta fechou a porta, e agora, mulher? Vai orar. Jesus fecha a porta um dia para tu ir orar, para tu jejuar. É verdade, irmão. Ainda mais profissional liberal. Jesus fecha a porta. Está muitos dias cansado, correndo. Jesus deixa ele uma semana em casa. Não é para ficar em casa vendo telecine, não, irmão. É para ficar em casa orando. Aproveita, vai orar, vai buscar, ficar vendo novela o dia todo, né? Vai orar, Deus se consagrar, para quando você chegar lá na tua igreja, que tu abrir a boca, o diabo bater e retirar do nome do Senhor, ser glorificado. Mas trabalhar e ganhar dinheiro não é pecado, amém, irmão? Amém? Amém? Ora para o seu irmão, fala: o desejo de Deus é que você tenha uma vida confortável, para não viver sem sono, arrancando os cabelos da cabeça. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra para mim e para você. Deus vai nos dar uma vida equilibrada financeiramente. Você acredita nisso? Então posse dessa palavra, que eu estou posse dela em nome de Jesus. A falta do dinheiro tira nosso sono. Sim ou não? Você tem conta para pagar, o dinheiro não chegou, como é que você fica?
Mas Jesus vai mandar providência em nome de Jesus. Amém? Eu que o diga. Desprendido de bens materiais. Obreiro precisa ser bom pai. Quem tem filho aqui, levante a mão. Obreiros. Obreiro precisa ser bom pai. Tem obreiros, irmão, que ele é uma bênção na igreja, mas em casa ele é treva para a família. Você sabe daquela história, né? Do menino que era em casa espancado pelo pai, e um dia o menino chegou na igreja, e aquele culto, e o pai dele pregando, e o fogo descendo, e o menino chegou para o pastor presidente e falou: pastor, eu queria tanto que meu pai morasse na igreja. Mas por que, meu filho? Porque em casa, nada daquilo ali é verdade. Em casa é só paulada nas nossas costas, é só xingamento, ele empurra a mamãe, ele grita com a mamãe, mas aqui ele é uma vez. Eu queria trazer minhas coisas para morar aqui na igreja. Não seja esse tipo de obreiro. Seja um obreiro quando você ficar nem um dia fora de casa, sua família sinta falta de você. Seja aquele obreiro que quando você trabalha, passa o dia, chega em casa, sua família te olha e se alegre, porque está chegando o homem de Deus, o provedor da casa, aquele que quando chega traz alegria, traz segurança, traz proteção. O obreiro precisa ser desse jeito. A maioria dos crentes, irmãos, que se desviaram filhos de obreiro, foi porque os pais amaram mais a igreja do que os filhos. E filhos ficaram revoltados com os pais, porque os pais eram uma coisa na igreja e outra coisa em casa, e eles tomaram raiva. Não quer dizer que todos os filhos desviados é por causa de culpa sua, nada a ver. Mas eu estou dando um exemplo que muitos deram um mau exemplo para os filhos, se revolta contra Deus, exatamente. Então, seja um bom pai. Tira um tempinho, de vez em quando Mateus não faz de cavalo, de jumento. Ele agora aprendeu uma brincadeira, brincar de picóptero. Ele falou: o que é isso? Eu não entendo a língua dele ainda, picóptero. Foi para a creche e voltou com essa brincadeira. Eu falei: que brincadeira, picóptero. O que é picóptero? Aí me empurrou e fez eu deitar no chão, subiu nas minhas costas. Agora, fique em pé. Agora eu estou tendo que andar correndo nas costas dentro de casa, ele correndo. E ele gritando na maior alegria. Eu estava preparando a mensagem, ele subiu na mesa, quando eu vi, estava em cima das costas. Eu falei: misericórdia, eu parei tudo, cuidado, uma atençãozinha para ele. Então, tira um tempo. Amém? Lá em casa, eu moro no quarto andar, lá embaixo tem uma piscina, irmão, que tribulação. Os meninos do condomínio vão tudo para a piscina, e Mateus descobriu essa piscina. E agora, quando ele chega na varanda, ele começa: piscina, papai. Piscina, papai. Piscina. Eu desci um dia na piscina e eu fui pegar lá, vou pegar um chinelo. Quando eu olhei, estava numa carreira para pular na piscina maior que tinha. Irmãos, chegou uma mulher que foi na frente e segurou ele. Eu falei: o que é que você ia fazer? Eu vou mergulhar. Mas saiu dali toda alegre. Aí faz o pai já velho, irmão, na idade de não sei quantos anos, pular na piscina, ficar no sol, mas quando ele volta para casa está todo feliz, né? Então o pai precisa disso, lazer com seu filho. Amém? Vocês têm filho pequeno aí, ó, fica só na vida, dá atenção para os filhos, porque se você não der atenção em casa, o diabo vai colocar alguém lá fora e vai dar atenção para ele e vai roubar de você, vai roubar os sentimentos, o coração dele, e quando você menos espera, a tragédia acontece. Bom pai, boa mãe, viu, mulheres? Também para vocês, não é só para os homens não. Boa mãe, mãe boa, né? O filho, quando tem uma mãe boa, quando ele sai de casa, até saudade da comida da mãe ele tem. Porque, irmão, ninguém faz comida igual a nossa mãe. Não é verdade? Você come em qualquer lugar, mas a comidinha da sua mãe, você lembra da comida da sua mãe faz um carinho. E eu descobri, irmão, que o tempero da comida é o amor, é verdade. Eu tive uma experiência. Eu fiz uma viagem, cheguei no lugar, fiquei hospedado, a mulher brigada com o marido, obreiro. E eu vi sem querer, ele falando: mulher, faz carne, pastor carne.
vamos fazer carne na cabeça, pastor? Eu escutando tudo. Eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? E ele vai fazer carne na cabeça, pastor? Tá bom, pega lá. Tira da geladeira, está congelado. Eu escutando que eu estava no outro ponto, eles deixaram escutar. E eu já com vontade de levantar e ir embora. E descongelaram, ela meteu aquela carne dentro da frigideira lá e fez um negócio. Quando eu fui comer, até chegar um negocinho aqui. Aí no outro dia, a irmã dela foi para lá fazer comida para o pastor. Mas a mulher amorosa, ela e os filhos, fizeram comida, a mesma carne. Mas a carne estava com sabor tão diferente. Usou os mesmos temperos que eu estava lá para ver. Mas o amor fez a diferença na hora de fazer a comida. Então, seja uma boa mãe, que o seu filho, nem que seja a sua comida, ele vai sentir falta. Seja boa mãe. Amém? Você que é casado aqui, casado, varão casado, cadê? Levanta a mão, todos vocês são, né? Só o Levírio olha para trás, não, tá? Um dia você está vendo. Casado, bom marido. Bom marido. Um marido bom, a mulher tem saudade quando ele sai de casa. O marido que não é bom, quando o homem sai de casa, a mulher dá uma proteção de graça. Né? Então seja um bom marido, trate bem sua esposa. Às vezes você não pode dar tudo que ela quer, né? Porque tem mulher que tem os pensamentos só Jesus. Mas seja na medida. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você pode fazer, você faça, que Deus vai lhe abençoar. Bom marido. O bom marido dá atenção para a esposa. O bom marido cuida da esposa. O bom marido para ouvir a esposa. O bom marido tira tempo também para a esposa. Faça isso. E a vez que eu estava em casa, a Patrícia e o Matheus agora vai na van e se vou que não é shopping. E aí tem aquele sorvete de R$4. E eu dei a ele quando eu estava passando, ele falou, papai, shopping, sorvete. Eu falei, que shopping, sorvete. E ele pediu para ir para o shopping. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? A Patrícia, eu também queria ir no shopping. Eu tinha R$15 no bolso. Meio tanque de gasolina. Fui para o shopping, estacionei o carro lá do outro lado, para não pagar o estacionamento. Entrei no shopping, comprei 2 sorvetes de R$5, sobrou 5, dividi o meu com o Matheus, veio todo mundo feliz para casa, com pouca coisa. Às vezes não é sobre ter muita coisa, é a atitude que você tem que vai fazer com que aquilo fique bom e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Por que, pastor? Isso é chato. O Senhor vai ensinar teologia. É porque sem isso daí você não serve para ser um bombeiro. Você precisa ser um bom esposo, um bom pai, um bom filho, um bom marido, para que você chegue aqui e o diabo que vê você te respeite. Isso aí eu não posso, porque esse é dele. Ele prega que ele vive. Eu vou embora daqui que esse cara tem fogo. E aí Deus abençoa a obra do Senhor. Amém? Bom marido, experiente, deve ter uma boa imagem diante do povo. Segundo, o obreiro deve ser fiel. Esse contexto de fidelidade está se acabando no nosso meio. O obreiro precisa ser fiel. Fiel a Deus, fiel com as suas amizades, fiel naquilo que está fazendo. Precisa ter coragem. Tem obreiro medroso, irmão. Eu fui pregar na igreja no Rio de Janeiro e uma senhora manifestou um demônio. Eu nunca vi um negócio daquele. A mulher pegou 2 bancos desse assim, Zé Paulo, e ela pegava os bancos e levantava os bancos e batia no chão. Uma força demoníaca, não era, senhora? E quando eu procurei o povo, cadê o povo? Que o irmão que ficava na porta, igual fica aqui para servir água, ele estava lá do outro lado da rua. E quando eu olhei o pastor disse que tinha dado desinteria. Eu descobri que desinteria era dor de barriga. E ele subiu da igreja e ficou ele, mais 2 pessoas que estavam lá no dia, e a irmãzinha veio de lá para cá, uma outra que ficou sentada lá atrás, marchando no poder, e quando ela chegou aqui na frente, o diabo caiu por terra, e a mulher foi liberta, e o nome do Senhor foi glorificado. É que essa geração não está mais vendo isso, né? Vem para o culto, é só alegria, luz piscando, parede preta, e aquela festa toda parece uma boate. Mas se essa geração bater de frente com uma legião de demônio,
que quebra tudo que está pela frente. Aí eu quero ver quem é a geração que Deus escolheu para fazer sua obra. Hoje, na tarde da bênção, não sei se estava alguém aqui, eu preguei uma palavra sobre as guerras espirituais, e Deus me deu uma revelação com a mulher. Quando eu cheguei lá, tinha uma legião de demônio rodeando aquela mulher, coisa pesada, mas o diabo perdeu a guerra e teve que bater em retirada. Então o que eu quero dizer aos irmãos aqui: seja corajoso. Jesus te chamou para ser corajoso. Se você prega o Evangelho, você enfrenta Satanás. A sua luta não é contra carne ou sangue, é contra as potestades malignas. E vai ter uma hora que o inimigo vai armar situações para envergonhar você, mas se você for corajoso, na autoridade do nome de Jesus, Satanás vai ter que bater em retirada e Deus vai te dar vitória. Amém? Pastores, dirigentes de congregação, existe ao nosso conhecimento um termo que nós chamamos espíritos territoriais. O que é o espírito territorial? É aquele que demarca um território para ele operar. Por exemplo, cidade de Salvador tem um trono, e existe um espírito territorial que manda aqui nessa cidade, nesse bairro. Ele tem um trono aqui. Lá no Marquês já tem um espírito diferente, que tem um trono, ele é territorial, está ali. Lá em Santa Branca tem, lá no Real também tem. Então os homens de Deus que foram chamados para demarcar territórios dominados pelo inimigo, tem que ser corajoso. No bairro onde você prega, você pode não encher a igreja no primeiro mês, no segundo mês. Não se preocupa com a igreja cheia. Prega a palavra, que o trono de Satanás vai cair e o povo vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo. Seja corajoso, pregue, e Deus vai honrar você. E esses demônios que são territoriais vão perder a batalha e o nome do Senhor vai ser glorificado. O obreiro deve ter coragem, resiliência. O obreiro precisa ser resiliente, precisa também ser resistente. Tem gente que com qualquer coisa desiste, irmão. Tem gente que você não pode nem sequer confrontar ele, que ele desiste da fé. Você tem que se preparar para ser confrontado também. Tem gente que só funciona enquanto ele é elogiado. No dia que confrontar ele, ele bate em retirada. E o obreiro precisa ser resiliente. O obreiro precisa ter casca grossa, precisa ter cobertura espiritual, para quando os confrontos virem, as críticas chegarem, aqueles que não gostam de você. Você está achando que todo mundo gosta do pastor? Tem um grupo que não gosta de você, irmão. Tem um grupo que está orando para você ir embora faz tempo, para mim subir daqui também. Tem um grupo que não me gosta de jeito nenhum, me abraça, dá a paz do Senhor, mas eu olho para o olho dele, eu sei que ele não vai com minha cara, mas eu vou com a cara dele do mesmo jeito. Aí, como eu sou daqueles que abraçam, dou a paz do Senhor, olho meio de lado, eu falo: Jesus, liberta, Senhor, trabalha, Senhor. Então você, obreiro, vai chegar disso, você vai estar ali na porta. Ainda mais quem fica ali na porta, viu? Mulheres da recepção, obreiros, diáconos. Vai ter dia que vai entrar gente ali possessa de demônio, e se você não souber lidar com ele, você vai ficar envergonhado. Então, quando o obreiro chega na igreja, tem que estar ligado, tem que ser atento, resiliente às astutas, resistente às ciladas, porque quando vier, você não vai se entristecer, porque você sabe quem é você. Pode falar mal de mim o tanto que quiser, eu sei quem sou eu diante de Deus. Amém? Pastor Carlos, ele pode falar o que for, não me atinge, porque eu sei quem sou eu diante de Deus. Eu conheço a minha posição perante o Senhor, e eu sei da minha comunhão com Ele. Então, se você sabe disso, seja resiliente. Amém? Vai ter confronto, vai ter crítica, e tem uns irmãos que são cara de pau, né? Eles chegam na tua cara e te entristecem, não está nem aí. Mas se você estiver ligado, debaixo do sangue, coberto pela armadura de Deus, você vai ouvir aqui, vai sair aqui
e ele vai ficar perturbado, você não vai mudar de humor e não vai ficar como Saul perseguindo Davi por causa da unção de Davi. O obreiro deve ser resiliente, deve ter a coragem e resiliência de um soldado, o comprometimento e a disciplina de um atleta. Isso aqui é sério demais. Você tem disciplina, obreiros, com o seu tempo? Se você não for um obreiro disciplinado com sua vida, com o seu tempo, você não vai ter tempo de estudar a Bíblia, você não vai ter tempo de orar, você não vai ter tempo para nada, você vai viver a vida toda sem tempo. Irmãos, eu não estou aqui querendo trazer glória para mim de forma nenhuma, mas a minha vida é quase uma loucura. A minha vida é corrida, mas é corrida mesmo. De manhã eu tenho um compromisso, aí sai o compromisso, tem uma reunião na sede. Hoje foi assim, terminou a reunião na sede, eu não pude nem almoçar, tive que mandar trazer uma Anitex para comer lá na igreja. Terminou a comida, eu fui em casa correndo, troquei de roupa, fiz o trabalho lá na igreja, estava da bênção, fui buscar o Mateus na creche, voltei para casa, 5 horas eu estava em casa, tinha 2 horas para eu chegar aqui, 1 hora eu tirei para a palavra. Cansado, vontade de deitar, mas eu peguei lá o que eu tinha que pegar, e 1 hora eu deixei para isso. 6h40 eu vim para a igreja, entrei ali na sala, dei mais uma estudada, voltei para cá e já vou para casa. De madrugada tem que levantar e orar, de manhã tem que correr atrás, e assim é a vida. Mas se você não tiver disciplina, você não vai ter tempo para Deus. Estão me ouvindo? Diga para o seu irmão aí, disciplina sua vida. Diga para ele, o segredo da sua vitória no ministério é a vida disciplinada. Diga, pare com tudo que você está fazendo, diga isso. E organize seu tempo, organize sua vida, você vai ser um obreiro de sucesso. Amém? Amém? Amém. Sem contar que hoje está o dia do jejum, que é o dia que nós vamos jejuar. Irmãos, eu nunca vi no supermercado dar café. Lá da chibata da café, no máximo ele oferece um. E eu cheguei no supermercado hoje de manhã em jejum com uma fome. Irmão, tinha peito de peru, pão assado, café com leite, suco de manga, suco de acerola, tudo que você imaginar. Hoje é cortesia para os clientes. Eu falei, Satanás é muito sujo, né? Eu saí daquele corredor e me mandei para outro, fui embora, porque nunca vi café de graça. Não estou querendo quebrar meu propósito hoje não, Satanás. Eu tenho uma guerra mais tarde, eu tenho que entregar na hora certa. E passei ali pelo propósito. Essa semana eu fui no lugar, a mulher estava com um pedaço de espeto de picanha. Picanha, ninguém come picanha, irmão. Picanha! Você já viu isso? Experimentar a nova picanha da Friboi e a mulher cortando uns pedacinhos de picanha, irmão. E eu chegava a ver aqui do outro lado. Falei, tá repreendido, Satanás. Eu vou para casa sem a picanha, mas eu vou ficar com a minha bênção. E fui para casa. Disciplina. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês, obreiros. Você jejua durante a semana? Uma pergunta para vocês, obreiros. Vocês fazem jejum? Como que você vai enfrentar o mundo espiritual se você não consagra a sua vida? Como que você vai ser sensível à voz de Deus se você não amortecer isso aqui? Jejum é para amortecer carro, não é para ganhar carro, não é para ganhar casa. Jejum é para te quebrantar perante o Senhor. Obreiro que não jejua não tem desejo pelas coisas de Deus. Você precisa jejuar. Não faça como os fariseus que jejuavam terça e quinta na semana, mas jejue. Amém? Jejue. Faça um jejum. Não sabe fazer jejum, obreiro? Procure um pastor que eu vou ensinar você. Faça jejum. Tire um devocional. O obreiro tem que ter devocional. Bíblia. Bíblia. Tem obreiro que nunca leu a Bíblia toda. Não se preocupa com a leitura. Só lê a Bíblia quando vai pregar. Aí fica raso, né?
Tem obreiro que só pega na Bíblia quando vai pregar. O dia dele pregar, ele tem uma santificação e o resto da semana. Lê Bíblia, faça da Bíblia uma leitura diária para a sua vida, faça disso um hábito para a sua vida. Amém? Para você ser resiliente e resistir às astutas ciladas do diabo. Então o obreiro precisa ser fiel, ter coragem, resiliente, resiliência de um soldado, comprometimento e disciplina de um atleta, mas de um atleta de ponta. Aquele atleta de ponta que ganha as Olimpíadas, medalha de ouro, o cara dedicou sua vida. É o ano todo, 2 anos, antes da Olimpíada ele está lá treinando, dorme na hora certa, come a comida certa, não vai para as festas com os amigos, corta todos os vínculos porque ele quer subir no pódio. Se você quiser subir no pódio de Jeová, você vai ter que criar disciplina para a sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Não brinque com aquilo que Deus te deu. Você é obreiro porque Deus te escolheu. Para Ele você é escolhido. Não seja relaxado. Não trate a sua chamada como se fosse uma coisa qualquer. Uma hora Deus vai cobrar você. Sério, cuide daquilo que Deus deu a você. Seja provado, para que Deus venha te abençoar e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Amém. Disciplina de um atleta de ponta e a paciência de um lavrador. Você coloca para mim 2 Timóteo aí 2:10. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinar aos outros. Vai passando, meu filho. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não milita legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo é que da descendência de Davi ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Só até aí. O lavrador, quem aqui já foi da roça? Levanta a mão para mim. Eu também já fui. Você planta a semente, chove, né? Você vai lá, ara a terra, e no dia de plantar, no meu tempo a gente contratava um monte de pessoas que ia plantar, nós chamávamos de manífero, que é ali um pedaço da planta que você coloca na terra para dar a chamada macaxeira, aipim, sei lá como você chama aqui. Mas você espera um tempo, você planta, enterra lá. Quem vai fazer ela crescer é Deus. Conforme o tempo da chuva, ela vai crescendo. Alguns colocam adubo, colocam um esteio de boi, outros colocam outra coisa. Ela vai crescendo, mas demora um tempo para ela dar o fruto, dar certo, e o lavrador ter lucro naquilo que ele fez. Mas ele fica ali, ó, paciente. Você tem paciência de um lavrador? Você está esperando o seu milagre chegar paciente? Ou você está arrancando os cabelos da cabeça, desequilibrado dentro de casa? Você deveria ser exemplo de fé, mas você está tão perturbado em casa que o povo que era para olhar em você e ter fé está vendo você um fracassado. Seus familiares precisam ver em você um homem de fé. Seus vizinhos precisam ver em você um homem de fé. As pessoas que vivem com você e convivem com você precisam ver em você alguém de fé. O mundo está pelo avesso, mas o obreiro que tem paciência, que é disciplinado, está dando glória a Deus. Está todo mundo preocupado, ele está dando glória a Deus. Por quê? Porque ele é resiliente. Amém? Ele tem disciplina. O obreiro deve-se ter sinceridade diante de Deus e compromisso com a palavra. Aqui nesse mesmo capítulo, irmão, versículo 15, por gentileza. 2 Timóteo 2,15.
Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós vemos isso no início. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você precisa entender o seguinte: que você precisa ser sincero com Deus. Amém? Abre o seu coração para o Senhor, que Deus irá te abençoar, e o nome dele será glorificado na sua vida. Vamos ficar de pé, encerrando essa quarta lição. Na quinta lição, irmãos, eu gostaria que trouxesse os seus cônjuges. Você que tem esposo, traga sua esposa. Você que tem esposa, obreiro, traga sua esposa. Pastor, mas eu não traga sua esposa. Porque na outra lição nós vamos falar sobre a vida conjugal do obreiro. E aí precisa o casal ouvir isso daqui, amém? Faça de tudo para trazer seu esposo. Quando vai ser, pastor? Nós vamos alinhar e anunciar para vocês. Esse mês não dá mais, né? Porque quinta-feira que vem é reunião de obreiro geral, não tem como. Então nós vamos passar o carnaval. Na volta do carnaval, na primeira quinta-feira. Que dia é o carnaval mesmo? 3, 4, 5. Dia 7 é a segunda. A segunda quinta-feira é dia 13, é isso? 12, 13. Vê aí para mim, alguém, por gentileza. Eu acho que nós não temos nada marcado, né? 13 é a segunda quinta-feira, não temos nada marcado. Até se alguém sabe que tem, fale agora o caso para sempre. Tem ou não tem, irmão? Então, dia 13 de março, nós vamos dar essa aula, que é a quinta aula. Dia 13, o 6, e o 5, o 6 e o 7, a aula sétima, que é a última, será dado logo uns 2 dias depois, dia 15 e 16. O pastor Demétrio, lá do Rio de Janeiro, vai vir, é um dos maiores teólogos do país. Eu aproveitei que ele vai estar passando aqui. É dia 15 de março, é isso? É sábado? Esse dia 13 é quinta, 14 é sexta, 15, né? Dia 15 de março seria o terceiro sábado, eu acho, né? O segundo sábado, sei lá. Eu sei que vai ser esse seminário aqui. O pastor Demétrio vai vir de longe. Então, nesse seminário aqui, pastores, chama o povo da igreja, que nós vamos aprender a Bíblia no tutano. Amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, concluindo aqui, para terminarmos no horário, seja um obreiro diferente. Amém? Guarde essas palavras no seu coração. Não tenha nada do que falei aqui como indireta para você. Que eu não estou dando indireta, eu estou falando do assunto que está na apostila. Eu nem conhecia vocês quando eu escrevi isso. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de aprender a ser um obreiro